Oi, Hamilton. Oi, Thaís. Olá, você que está nos ouvindo. É um prazer recebê-lo ou recebê-la para mais um encontro. Hoje, no penúltimo episódio da nossa série, falaremos sobre as chamadas psicologias humanistas. Isso mesmo, no plural, porque não há apenas uma forma delas. A abordagem centrada na pessoa, logoterapia e gestalt terapia são alguns exemplos que podemos citar das psicologias humanistas que, em comum, além da visão fenomenológica e existencialistas, buscam compreender o ser humano a partir de suas potencialidades, ou seja, em seus aspectos positivos. Elas nos ajudam a alcançar a nossa autorrealização, a encontrar o nosso sentido de vida, a entender as coisas como um todo integrado e esperamos que ao final do nosso encontro você possa ter tido a oportunidade de ampliar os seus horizontes sobre a sua própria existência e liberdade. Então estamos aqui, para mais um episódio novinho aí. Hoje nós vamos falar sobre a psicologia humanista. Nós estamos com o psicólogo Guilherme Montoso. Guilherme, eu vou passar a palavra para você então, para você se apresentar para os nossos ouvintes. Primeiro eu quero agradecer o convite de vocês e para me apresentar acho que eu conto um pouco da minha trajetória, Eu sou psicólogo formado em 2012. Desde então atuo na área clínica como gestalterapeuta aqui em Campinas. Já estive em outras cidades como Paulínia, mas atualmente Campinas e online. Sou especialista pelo Instituto SED Sapiência de São Paulo, em gestalterapia, e também especialista em psicologia hospitalar pelo Instituto Albert Einstein de São Paulo, e membro do departamento também do SEDS de gestalterapia. Atualmente eu continuo atuando em clínica, realizo palestras, grupos de estudos e supervisão em Campinas e agora online. E também coordeno e sou fundador de um núcleo de psicologia chamado, com meu nome, o Núcleo de Psicologia aqui em Campinas. Conheci um pouco da abordagem durante a faculdade, que eu atuo, e fiquei com muita vontade de falar um pouco mais dela, saber um pouco mais dela depois. Aí foi quando eu me formei em 2015 em especialização em gestalterapia. Delícia, tem bastante coisa aí, bastante trabalho, bastante estudo também, Guilherme? Muitas palestras, estudos, eventos, fóruns, teve também muitos congressos, teve muita coisa nesse caminho até 2021. Que delícia, com certeza eu e o Hamilton ainda um dia iremos aí até Campinas para conhecê-lo pessoalmente e participar, quem sabe, de um workshop, uma palestra tua também. Já estou me convidando. Já ia convidar, todos se convidou. Eu sou dessas, viu, Guilherme? Guilherme, deixa então também aqui a sua rede social para as pessoas que quiserem também te conhecer. Eu tenho um Instagram que eu fico mais utilizando, que é @, psicólogo Guilherme Montoso, acho que é isso, se eu não me engano. E o Facebook também, que é Guilherme Montoso, dá para achar pelo nome. E LinkedIn, que aí é o meu nome completo, Guilherme Montoso. São essas redes que eu costumo... O site também, www.guilhermemontoso.psc.br, tá? Então são essas que eu costumo utilizar. Legal, depois a gente aproveita e divulga também para os nossos ouvintes através do nosso Instagram também, que é @insightpsicologias. Então, como a gente conversou na introdução, hoje nós vamos falar sobre a abordagem humanista e ela se baseia em algumas correntes filosóficas, Guilherme? As duas principais são a fenomenologia e o existencialismo. Então, para as pessoas poderem entender um pouco melhor sobre isso, o que é a fenomenologia? Tá, eu quero dizer primeiro que vocês capricharam nas perguntas, que dá praticamente um curso sobre as abordagens. Então, assim, tudo que eu falar hoje aqui é um pouquinho, para vocês conhecerem sobre as linhas, sobre as abordagens, mas tem muito mais que dá pra gente explorar de outro jeito em algum outro momento. A fenomenologia, eu entendo que é um caminho para a gente chegar à compreensão humana, para chegar até um caminho humanista. Eu vejo a fenomenologia como uma forma de conhecer o homem como ele realmente é. O que eu quero dizer com isso? Que é conhecer a existência humana, como ela se mostra, como o humano se mostra. Quando a gente fala em fenomenologia, a gente tem que lembrar que o fenômeno, é aquilo que se mostra, é como aquilo me atinge, é como aquilo aparece para mim, no modo como o fenômeno aparece e como ele afeta a mim e ao mundo. A investigação humana na fenomenologia, ela busca o que é próprio de cada humano, e o que é próprio do humano
não conseguimos captar isso pelos métodos das ciências naturais, né? É importante eu falar isso também quando eu falo de fenomenologia, porque as ciências chamadas naturais, elas fazem um recorte, elas entendem o ser humano como um recorte. E esse recorte, né, ele perde todo o fenômeno. Então, se a gente usasse o recorte na fenomenologia, nós não estaríamos compreendendo o ser humano como um todo. Não seria a fenomenologia, né, o estudo do fenômeno, aquilo que se mostra. Então, esses recortes não aparecem na fenomenologia. Na fenomenologia, eu mostro o mundo, a maneira como o fenômeno se manifesta em mim e para mim. Então, fenomenologia, no meu entendimento, é um caminho para chegar no real sentido das coisas para cada um, que é essencial para entender e compreender o humano. Isso é a fenomenologia. Eu já tenho vontade de parar aqui e já fazer várias perguntas só nessa primeira só. Eu tenho que me aproximar do mundo da psicologia humanista. O Hamilton aí, né, nós vamos começar. A ideia da faculdade até então era que nós escolhêssemos uma abordagem e que nós continuássemos com ela. Só que acho que mudou algumas coisas aí no conselho e eu não sei se estão para todas as faculdades, acredito que sim, mas o nosso curso agora mudou um pouquinho, então a cada abordagem que o supervisor tiver no momento com a gente, em cada fase do estágio, é a que nós vamos usar. Então eu tenho me aproximado um pouquinho aí da humanista, então já tem um coraçãozinho mais batendo aí, talvez. Mas você quer concluir ou perguntar mais alguma coisa referente a essa primeira pergunta, Milton? A gente pode seguir, senão eu vou ficar aqui. Eu posso falar sobre existencialismo, né, que eu acabei falando da fenomenologia só, né? Verdade. Isso. Para falar de existencialismo, eu acho legal a gente falar um pouco do contexto histórico da época, né? Não pretendo não me alongar nisso, mas naquela época, em uma Paris destruída depois da Segunda Guerra Mundial, foi onde o existencialismo assume a busca de um novo olhar sobre o mundo e sobre o humano, né? E lá aparece nome como Sartre, que está ligado ao existencialismo, mas o entender a existência humana já era um propósito de outros filósofos, né, como Martin Heidegger, e que por sua vez foi influenciado pelo Nietzsche e pelo Kierkegaard. Estou citando um pouco para vocês entenderem depois um pouco do existencialismo, né? Do Kierkegaard, por exemplo, vocês devem ter ouvido falar já sobre a angústia, né? Que é um dos conceitos que aparece, que ele trabalha, retirado alguns umas reflexões sobre a existência humana, aparece um pouco sobre a angústia. Mas voltando um pouquinho ainda na história, o método para analisá-los e discutir os temas refletidos pelo existencialismo foi construído pelo filósofo alemão Edmund Husserl, que foi professor do Heidegger. Então tem uma sequência aí, né, antes do Sartre, antes dessas pessoas que eu citei. É importante a gente entender esse cenário até da pós-guerra para entender como que foi surgindo. Então, eu posso dizer que a fenomenologia empresta para o existencialismo o seu modo de entendimento das questões relacionadas ao psiquismo humano. Para o existencialismo, agora eu entro um pouco sobre a filosofia do existencialismo, né? A existência tem prioridade sobre a essência humana. Então, portanto, o homem existe independentemente de qualquer definição pré-estabelecida sobre seu ser. O homem não foi, para a fenomenologia, criado com um propósito determinado, né? Mas ele constrói à medida que percorre o seu caminho, a sua existência, né? E as contribuições mais importantes, no meu entendimento desse olhar, é a sua ênfase na responsabilidade, né? No olhar do existencialismo. É a ênfase na responsabilidade do ser humano sobre o destino do seu próprio livre-arbítrio, ou seja, ele é livre. Para a fenomenologia, o ser humano é livre para escolher ou não escolher. A gente até fala que o não escolha também é uma escolha. Eu escolho não escolher. Então essa responsabilidade em cima dessa escolha é uma das grandes contribuições do existencialismo, né? Então, para concluir um pouco essa parte sobre o existencialismo, não é possível a gente alcançar o porquê de tudo que ocorre
na ênfase em que vivemos, pois não se pode relacionar o mundo como nós percebemos. Sartre, né, é legal citar uma frase de Sartre que diz muito sobre essa responsabilidade, que eu quero focar bastante com vocês aqui sobre o existencialismo. Ele diz assim: não importa, acho que vocês conhecem, não importa o que fizeram com você, importa o que você vai fazer fazer daquilo que fizeram com você. Então, eu vou me responsabilizar sobre aquilo que fizeram comigo e não o que fizeram comigo. É essa responsabilidade que o existencialismo traz. Guilherme, eu acho que essa responsabilidade que ele está falando, talvez essa responsabilidade que promova a nossa mudança, certo? Quando a gente quer mudar, então primeiro a gente vai ter que aceitar aquilo que aconteceu e tomar responsabilidade sobre a mudança. Talvez a gente não tenha domínio sobre o que aconteceu, mas a gente vai ter domínio a partir desse momento. O que eu vou fazer com isso, certo? O que eu vou fazer com isso? E já aconteceu, então a minha responsabilidade em cima disso é a partir disso, do que eu vou fazer com aquilo que fizeram comigo, daquilo que fizeram comigo. Aí eu assumo a minha vida pra mim, a minha existência pra mim, e aí vou me responsabilizando sobre as minhas escolhas. Eu tô aqui, eu tô falando, tô observando, tô notando, gente, tô aqui. Existência a humanista é filosofia pura, né? Sim, exatamente. Nossa, dá pra viajar longe aqui, né? As influências da psicologia e muito da filosofia, né? Sim. Bom, então vamos lá. Guilherme, como que a psicologia humanista compreende, então, o adoecer e o curar do ser humano? Como elas trabalham com esse processo de diagnóstico? Isso eu acho que é bastante interessante de a gente falar aqui, né? E bastante diferente, inclusive, esse olhar das outras abordagens, né? A psicologia humanista entende o adoecimento como um jeito de ser possível da pessoa naquele momento. Então, por isso que a cura é vista como encontrar-se. A cura é procura. Eu brinco com a palavra, né? É procurar. Procura. Olhamos para o diagnóstico como particular da própria pessoa. Então, aquela pessoa com aquele diagnóstico é uma pessoa diferente de outra pessoa com o mesmo diagnóstico, porque tem a mesma, assim, tem a própria singularidade da pessoa com o diagnóstico, né? É um recorte, o diagnóstico é um recorte da existência daquela pessoa, mas não é determinada, né? Ele não determina o que ela é. Ele só mostra como ela está sendo naquele momento. Se eu olho para ela como unicamente aquilo, eu perco totalmente ela como um todo. Então eu preciso olhar isso e também olhá-la em outros sentidos. Como todas as abordagens, e essa especificamente que eu posso falar, o rótulo não traz, não auxilia no processo, né? O rótulo não constrói nada, o rótulo do diagnóstico, eu digo. O que auxilia é olhar para o caminho do outro. Qual o caminho que ele está fazendo a partir disso, né? A partir do diagnóstico. E ainda, para a fenomenologia, eu posso dizer, né, não só para as humanistas, mas a fenomenologia diz que entre o normal e o louco, não existe uma diferença de grau, mas sim de diferentes naturezas. A loucura manifesta para a fenomenologia uma ruptura dentro da existência. Então a gente entende que as variedades de psicoses, neuroses, podem ser entendidas com modalidades de adaptação para essa nova realidade. Se a gente olhar através da psicopatologia fenomenológica, com orientação fenomenológica, não se trata o indivíduo como doente. Esse olhar não existe nas abordagens humanistas e na fenomenologia, né? Mas se olha como diferente. E o seu objetivo é olhar para o outro, para esse outro modo de existência. Então, a terapia aí entra também como jeito de auxiliar com uma retomada do caminho interrompido, que eu disse que é ali, né? Que é uma adaptação para essa nova realidade. Quando há uma ruptura, a terapia contribui para que ele retome esse caminho que foi interrompido, que foi rompido. É esse olhar das abordagens humanistas para a psicopatologia, para a saúde, né? Para a saúde mental, o adoecimento humano. Me corrija se eu estiver errada também, mas assim, o que eu tenho estudado um pouco sobre e escutado é
é exatamente que a psicologia humanista, ela tem essa ausência da teoria, exatamente por compreender o processo dessa existência. Quando você falou também sobre entre o normal e o louco, né, não existe essa diferença, eu já veio uma frase aqui que eu sempre escutei, que todo mundo fala assim, de louco todo mundo tem um pouco, então todo mundo tem um pouco mesmo dessa loucura, né? A loucura que não é vista como doença, né? E a psicologia humanista não olha como doença, olha como ajustamento, na verdade. Falando um pouco da Gestalt, como eu trabalho com a Gestalt, né? Ela fala muito do ajustamento, né? Como ela foi se ajustando ao modo que ela está vivendo, como ela foi se ajustando a pessoa com as rupturas, com os rompimentos que ela teve durante a sua existência. Então, é isso que você falou, né? Ela olha, não sem a teoria, mas ela olha com esse olhar psicopatológico da fenomenologia, né? Desse olhar de que há uma necessidade de retomada de um caminho que foi interrompido, mas também precisamos olhar para essa interrupção, né? Para esse corte que houve como algo não doente, algo que foi rompido, foi uma ruptura, não é doença. Por isso essa ausência, então, dessa teoria, né? Exatamente para poder compreender o processo dessa existência mesmo, como ser único, né? Cada pessoa é única, cada história é única. Sim, há essa teoria, né? De que a parte teórica é de olhar o ser humano como único. Né? Isso existe como teoria. Individualizar a existência, individualizar a pessoa, o processo do adoecimento e das patologias, os diagnósticos da pessoa que está sofrendo. É olhar o sofrimento. E eu acho que essa retirada desse rótulo, ele acaba abrindo algumas possibilidades de novos olhares sobre aquela pessoa, certo? Se a gente retira os rótulos, a gente consegue olhar e fazer com que a pessoa também olhe essas outras possibilidades que existem nela, que às vezes o rótulo encobre. Sim, porque isso é uma singularidade dela, certo? Cada um de nós vamos ter as nossas singularidades. Então, eu acho que essa linha que foi traçada entre normalidade e loucura é uma linha que não faz muito sentido, porque todo mundo tem uma singularidade, né? E isso sai um pouco, algumas pessoas são um pouco diferentes, digamos que um pouco mais distantes, só que ainda assim a gente está falando de singularidade. Estamos falando de singularidade, e essa ruptura pode acontecer a todos nós, né? Ninguém está imune de ter uma ruptura ao longo da vida que causa algum tipo de mudança do jeito de enfrentar o mundo, uma mudança mais preocupada, uma mudança mais deprimida, uma mudança mais ansiosa. Sim, isso é extremamente importante porque a gente muda muito o pensamento. Quando a gente para com essa questão de rótulo, a gente começa a trazer um olhar bem diferente. Thaís, você quer falar mais alguma coisa sobre isso? Não, você já concluiu tudo, o Guilherme falou tudo, e é isso mesmo, é tirar um pouco esse rótulo mesmo, não só de nós, acho que nós precisamos olhar um pouco para nós também, né? A gente sempre pensa no outro, sempre fala pelo outro, quer colocar e impor no outro, mas a gente também tem que se olhar um pouco e tirar um pouco do rótulo que as outras pessoas nos colocam também, e olhar um pouquinho para quem somos de verdade, né? E daí a gente pode avançar um pouco para um outro conceito, que é o conceito da liberdade, porque é um conceito bastante presente dentro da psicologia humanista quando a gente estava estudando. Qual semestre mesmo, Thaís? Acho que foi no 4º semestre que a gente estudou sobre a psicologia humanista e a gente viu muito sobre a questão da liberdade. Então, o que é a liberdade dentro da psicologia humanista? Na abordagem humanista, né? Nas abordagens humanistas, chegar à liberdade é entendido quando o homem aceita como ele é. Como assim? O que eu quero dizer com isso? Chegar à liberdade é não procurar curar-se. A gente encontra a liberdade quando a gente busca, a gente realiza essas buscas como procura e não como cura. O que eu quero dizer ainda com isso? Libertar para as abordagens humanistas é escolher e responsabilizar-se por essa escolha. Aceitar a escolha possível daquele momento. Então, isso é liberdade, quando eu aceito aquela escolha possível naquele momento. Na psicoterapia, a pessoa tem a oportunidade, a possibilidade, um caminho, né, uma abertura de um caminho para encontrar essa possibilidade. Por quê? Porque é onde ela começa a se conhecer, começa a procurar-se. Eu uso muito essa palavra e não curar-se, porque eu acho que ela tá o tempo todo na terapia e na vida se procurando, se consultando, né, se entendendo, não está se curando. Né? O conceito de cura é muito das ciências naturalistas, né? Então, esse é um conceito, né? Esse é uma explicação
básica de todas as abordagens humanistas, né? Com relação à liberdade, com relação a como eu atinjo essa liberdade, como eu chego até ela. Mas se eu for falar um pouquinho mais da onde eu venho, da minha abordagem, eu entendo que a partir do meu olhar da Gestalt, a abordagem, a liberdade não fica tão distante do que eu falei até agora aqui em cima sobre o encontrar-se, sobre a oportunidade de ir por esse caminho para se conhecer melhor, porque na Gestalt a gente tem a awareness, né, que é a ampliação da consciência. Então também entendemos que quanto mais nos conhecemos, mais nos tornamos livres, porque nos aproximamos de nós, né? Tem uma frase, inclusive, uma frase que me lembrei agora, né, na Gestalt, que diz que eu também tenho que descobrir o que eu não gosto para saber quem sou eu, né? Eu tenho que saber do que eu não gosto. Saber do que eu não gosto me liberta também para saber quem sou eu, das minhas escolhas e do que eu gosto. Então, a busca por liberdade nas abordagens humanistas e na Gestalt, incluo ela, é a busca de se conhecer mais, de ampliar essa consciência de si, de como eu sou, do que eu não gosto, do que eu gosto, do que eu quero, do que eu não quero, de me atualizar sobre mim. E isso parece que não, mas ele liberta para eu ser do jeito que eu sou. E a partir disso, quando eu me despendo de tudo que os outros dizem, né, de tudo que possam, aí de novo o rótulo, é que eu encontro essa liberdade que vocês me perguntam sobre nas abordagens humanistas, né? Você estava falando, você usa muito essa palavra, acho que procurar, né? Que é o procura mesmo, né? Não da cura. Eu acho que esse procurar, ele tá ligado, então, quando a pessoa, tipo, busca por esse autoconhecimento, né, de quem sou eu, ou até mesmo aqui quando você fala sobre esse descobrir do que também não gosto, porque é importante a gente também saber quais são as coisas do que a gente não gosta. Eu acho que é muito mais fácil saber o que eu gosto, né? Para você distinguir, inclusive, né, às vezes procurar pelo que não gosta para saber do que gosta, né? É muito importante essa procura, a gente vive em procuras. Porque quando a gente encontra, a gente acaba de alguma forma ampliando o que nós conhecemos da gente. A gente não se cura, mas a gente se entende melhor com essa busca. Procura de busca. É nesse sentido. Até quando você fala sobre aceitar como é, né? Não é aceitar como o outro acha que você é, né? É se permitir mesmo ser quem você é. E quando você se permite, você se liberta. É esse o caminho da liberdade que a abordagem humanista quer proporcionar, né? O se conhecer e ser quem você é para se libertar. E aí tá mais consciente de si, tá mais próprio, tá mais saudável. Eu posso usar um monte de nomes que cada linha das abordagens humanistas utilizaria. É que assim, essa fala do Guilherme sobre a questão da liberdade, sobre você se aceitar como você é uma fala sensacional, digamos, né? Porque não tem outra palavra para definir. Só que a gente vive numa sociedade bastante limitadora. Quando a gente tenta ser aquilo que a gente é, sempre tem alguma coisa que está nos privando, nos limitando, porque tem muito preconceito e outras questões tantas que tem aí. Então, eu gostaria de saber se existe algum caminho que facilite esse alcance da liberdade. Eu sei que não tem uma receita universal, a gente vem falando isso aqui no Insight há um tempo já, só que existiria alguma forma de a gente poder se libertar dessas limitações todas para alcançarmos a nossa liberdade e nos aceitarmos? Olha, eu vou falar a partir do que eu acredito dentro do meu caminho na psicologia. Sem dúvida, eu acho que está um pouco no processo da psicoterapia. Eu levar para a terapia, para o processo da psicoterapia, esses meus questionamentos, essa minha busca por liberdade, vai proporcionar, né, que eu me conheça mais e que deixe um pouco o que os outros falam, né, o que eu ouço também, me influenciar menos. Não existe um caminho, como você disse, uma receita, né? O caminho, não existe o caminho palpável. Eu acho que o caminho é se conhecer cada vez mais. E sempre que estiver em dúvida, se colocar em dúvida, passar a se conhecer de novo. De novo eu volto na palavra procura. É sempre procurar entender, buscar em você o que está te deixando em dúvida para não se sentir livre com o que o outro se sentir mais livre com o que o outro falou agora. Por que eu fiquei em dúvida da minha liberdade? Eu acho que o caminho é refletir. Você me fez pensar agora que o caminho é refletir. E se reflete na terapia. Se procura na terapia. Se busca entender esse caminho na terapia. Dependendo do momento de vida, eu acho que tem um caminho.
Dependendo da pessoa, do momento de vida, tem um caminho. E eu acredito também que quando a gente se aceita, quando a gente alcança a nossa liberdade, a gente permite que as outras pessoas também sejam livres, certo? E também ouvir que elas têm outro caminho pra gente. A gente não briga com o nosso caminho e nem brigam com o caminho que encontram pra gente, mesmo não concordando. Eu acho que a grande verdade que a gente deveria seguir é que cada um vai ter o seu caminho e tá tudo bem. Esses caminhos, eles podem se cruzar. Aliás, na Gestalt tem algo que diz assim, mais ou menos, né? Que cada um é cada um e se a gente se encontrar será lindo, se não, paciência. Chama a oração da Gestalt, que fala: eu sou eu, você é você. Não estou na sua vida para satisfazer as suas. Você não está na minha vida para satisfazer as minhas escolhas e nem eu estou na sua. Mas se encontrarmos, vai ser lindo. O que ele quer dizer? Ele quer dizer que nós não estamos um para o outro para responder às expectativas, corresponder às expectativas do outro. Nós estamos na vida para a gente corresponder às nossas expectativas e juntos caminharmos, cada um com a sua, e convivemos bem assim com isso. Abre aqui o livro. Eu faço minhas coisas e você faz as suas. Eu não estou neste mundo para viver as suas expectativas e você não está neste mundo para viver as minhas. Você é você e eu sou eu. E se por acaso nos encontrarmos, será ótimo. Senão, nada se pode fazer. É uma grande oração mesmo. Ela tem várias, não sei qual que é a original, tem vários formatos. A gente também não sei. E tem umas que mais curtinhas, mas o sentido é esse. Essa é uma oração linda. Acho que vale a pena ter assim de cabeceira, assim, para acordar e ler e entender. Acho que essa procura, acho que todo mundo fica tão em busca, talvez, dessa procura, né, Guilherme, de tipo, acho que gera até uma certa ansiedade de ficar, tipo, nessa busca e acho que vale primeiro se olhar, se conhecer de verdade, sem esses rótulos e tudo mais, para depois se encontrar com outras pessoas, né? Se permitir que outras pessoas entrem na sua vida também, né? Senão fica tão difícil. Senão fica tudo muito misturado, né? Fica, como a Gestalt fala, confluente. Eu não sei quem sou eu, não sei quem é outro, eu me misturo. Exato, exatamente. Vamos seguir, senão eu vou ficar só aqui e não vou sair mais agora. Guilherme, as psicologias humanistas, elas também compartilham outra semelhança que é o foco do aqui e agora, né? Como elas trabalham com o passado, com a história do indivíduo? Eu acho que essa pergunta é bem frequente, né? Quando a gente fala aqui agora e das abordagens humanistas, né? E para falar um pouquinho desse olhar, eu gosto de deixar claro que o passado para as abordagens humanistas não é algo negado ou visto como algo a ser repreendido. Se assim fosse, né, já estaríamos indo contra preceitos básicos das abordagens humanistas que veem o homem como todo, né? O passado que já viveu e as expectativas do futuro que espera viver. Não podemos excluir as duas coisas. E falar sobre aquilo que foi vivido e o que virá só pode ser feito no aqui e agora. Mas isso não quer dizer, né, que a experiência dele hoje, no passado, não é negada no hoje. Ela só é atualizada. É a experiência dele hoje que pode mostrar o passado, que remete ao passado, que tem mais significado pra gente enquanto terapeuta humanista e enquanto cliente também, enquanto relação. É mais significativo pra gente do que explorar o que foi ele naquela experiência quando ela aconteceu. Então, dessa forma, quando o cliente ressignifica suas experiências no momento presente, é dessa maneira que o cliente ressignifica sua experiência no momento presente, sem precisar voltar num tempo que não existe mais. Então esse tempo nunca existirá mais, é impossível voltar para esse tempo. A gente acredita nisso, que o passado é considerado como momento presente. Se está aparecendo ainda, é porque ainda é presente, mesmo que se remeta ao passado. É isso que eu ia perguntar, que ele só continua... não digo no passado, né? Mas quando aquilo começa a vir novamente e estar presente no seu dia a dia, né? E aquilo é trabalhado, e não aquilo que já tá quieto, que já passou. Eu sempre falo, até brinco aqui em casa, que, gente, passado, a própria palavra já fala, passou, não tem mais que ficar voltando. E acho que é um pouco disso, né? Trazer o que aconteceu lá, né, para agora, e tentar entender, atualizar esse momento de agora
com o fato do passado. O que mudou? Ressignificar isso, pensar quais diferenças de você olhando para isso que aconteceu lá, em que época você estava, como você estava, né? Qual a idade, tem muita coisa que já é diferente. Uma pergunta, Guilherme, eu sei que a gente vai falar um pouquinho sobre a prática clínica e tal, mas só uma pergunta. A psicologia humanista, ela não faz anamnese? Não há um impedimento de fazer uma anamnese, você quer dizer, perguntar desde o nascimento, toda aquela construção que é feita com a mãe, da idade, aquela coisa mais pronta, aquela anamnese pronta, você disse. Isso. O que eu faço, né, primeiro, vamos pensar que a gente tem que ouvir o que está acontecendo naquele momento. Eu não proponho uma anamnese de início. Eu recebo a pessoa, recebo o cliente, o responsável pelo processo, para tentar entender o que fez com que ele fosse para a terapia. Por onde ele vai começar, não vai ser pela anamnese, porque eu não vou sugerir. Ele pode começar pela própria anamnese, mas não eu perguntando coisas de uma anamnese. Eu acredito que como ele vai se mostrar, por onde ele vai se mostrar para mim, me parece mais adequado dentro das abordagens humanistas e a Gestalt que eu trabalho, do que eu sugerir por onde ele vai. Eu gosto de conhecê-lo por onde ele quer se mostrar para mim primeiro. Posso depois criar uma anamnese individual, porque eu gosto disso, perguntar coisas de acordo com a história que ele me traz, ou de acordo com o que eu percebo que preciso perguntar. Esses modelos prontos são importantes para a gente estudar, para conhecer o que é anamnese, são importantes para numa clínica escola para aprender a aplicar uma anamnese, mas o sentido de usar uma anamnese vai depender muito da situação do caso. Sim, porque eu fico pensando exatamente isso. Eu sei que nós sempre comentamos aqui no Insight, falamos e convidamos as pessoas para quem ainda nunca passou por uma psicoterapia em procurar por um psicólogo, para saber um pouquinho, não é esperar, não é estar doente para procurar, não é isso, né? É tipo cuidar mesmo da saúde mental e tudo mais. E aí, geralmente as pessoas, eu já ouvi muito isso de falar assim, eu vou chegar lá e vou falar o quê? Então eu ainda não sou psicóloga, mas eu imagino que as pessoas chegando no consultório e aí pergunta elas, o que eu falo? Tipo, sabe, ficar muda. E aí essa a minha ideia sobre essa questão da humanista. Como faz? Faz anamnese, não faz? Deixa a pessoa falar, entendeu? Foi por essa a minha pergunta. Posso contar para vocês um pouquinho como eu faço? Sim, por favor. Aí a gente já tá aqui como funciona a prática clínica já. Tá bom. Como eu faço, assim, né? Eu não deixo nada pronto, né, de material para um primeiro contato. O que eu faço no primeiro contato é contar um pouco do meu trabalho. Isso eu conto primeiro, quando a pessoa chega, claro, peço licença para contar, para depois a gente ficar liberto de contratos terapêuticos e outras falas burocráticas. Aí eu deixo a sessão livre para eu ouvi-la com mais liberdade, com mais atenção, né? Sem pensar que tem que falar nisso no final, que também é importante. E começo perguntando se ela já fez terapia, né? E como foi, né? Não tem um único caminho, mas eu digo, quando há essa dificuldade do que eu falo, eu pergunto se ela já fez terapia, se ela conhece o processo de psicoterapia, e conto como é o meu processo de terapia, como é o meu jeito de fazer terapia. E isso eu acho que vai se criando uma abertura para que ela comece a entender e descobrir nela por onde ela quer começar a me contar dela. E vou nesse caminho. Vou tentando abrir espaço, um campo ali, né, na terapia, como diz a Gestalt, mais nutritivo, para que ela consiga se sentir mais à vontade para começar a falar de si. Se ainda assim ela fica sem saber por onde ir, eu começo a contar para ela do que eu sei dela já, da idade, do nome, de como ela chegou, e isso vai fazer com que ela pense, né, o que mais ela quer me contar. Eu posso escolher, eu posso perguntar o que está acontecendo, mas eu gosto que ela escolha. A anamnese, para mim, não traz isso de individualização, né? Que a gente estava falando, de um ser único, da subjetividade também, da individualidade do ser. Traz algo como um todo, né? Sim, então, por isso a minha curiosidade mesmo da minha pergunta nessa questão de tem anamnese, não tem, como eu faço para ter
esse contato, esse acolhimento com o paciente, para ele se sentir mesmo confortável em ir falando e se abrindo, e saber que é sigiloso tudo que vai acontecer ali naquele momento, naquele local, né, Guilherme? E talvez em um outro momento eu possa aplicar algum tipo de roteiro, né, de perguntas, quando esse campo tiver mais à vontade para ser abordado, onde ele tiver mais à vontade também. Talvez eu faça perguntas de início que nem não faz sentido para o caso que ele vai me trazer. Então, não tem sentido. Parece que a gente tá ouvindo o professor. Lembra o professor explicando porque ele falava sobre essa questão de deixar o cliente livre. Pra ele falar tudo o que ele quiser falar, pra ele poder se expressar como ele quiser se expressar, né? Não, e dizer ainda mais na Gestalt, que a gente olha pro corpo também, não é só o falado verbal, né? Sim. Aliás, você tá falando da Gestalt, eu, quando era mais novo, adolescente, eu passava numa terapeuta que era da Gestalt. E assim, eu achava muito boa a terapia com ela, sabe? Eu achava que era... Até hoje não consegui encontrar uma terapeuta tão legal quanto ela, sabe? Que era muito bom mesmo. Que gostoso, uma boa experiência teve, então, jovem. Sim. Aliás, eu vi uma foto sua com ela. Ah, é? É a Maria Isabel. Você lembra dela? Lembro, já fiz. A gente trabalha junto no Gestalt Alimenta, que é um projeto do departamento de Gestalt Terapia do SEDES, que eu faço parte. Então a gente já foi para Jacareí, não, mas algumas cidades próximas daí. Ela coordena também esse projeto. E que o projeto eu vou contar rapidinho, que é um projeto de levar para as faculdades um dia sobre a Gestalt, né? Então a gente faz uma aula teórica e uma aula vivencial com dinâmicas em um grupo que a gente tem junto nesse departamento, que é era a Karina Fukumitsu, uma amiga minha, Joedna, psicóloga, Cláudia, Ana Carolina, um monte de gente junto. A Rosana Zanella, então eu conheço a Isabel, sim. Vamos lá em Aguera também fazer esse projeto. A gente levaria com toda certeza. Quando a pandemia passar, a gente levaria com toda certeza. A gente tinha alguns contatos com outras faculdades para fazer. Se você quiser, depois a gente conversa, hein? Fala com ela. Conte com a gente. Tá aí. Vai ser um grande prazer. Eu já tô aqui já imaginando, porque, olha, assim que tiver workshop aí, palestra, me convida que eu tô indo para Campinas. Pode vir. Bom, continuando então na questão da prática clínica, eu gostaria de saber assim, quais são as principais semelhanças entre as abordagens humanistas e o que difere. Por exemplo, o que difere a do Rogers, da Gestalt? Vou começar pela CP, tá? Que é a abordagem centrada na pessoa. Né? A CP tem um postulado fundamental, né? Que é a tendência de atualização. O que é isso? Que é aceitar que todo o organismo, toda pessoa é animado, ele diz, de uma tendência inerente ao desenvolver todas as potencialidades, né? E desenvolvê-las de modo a favorecer a conservação e enriquecimento da própria pessoa. E a CP entende que só se chega a cultivar essa capacidade em potência com em um clima favorável. Eles dizem que essas potências só são cultivadas se houver um clima favorável. Né? O Rogers acredita que certas condições são dadas, né, para o processo acontecer, que são as condições facilitadoras que eu vou citar já. A psicoterapia, então, na CP, nessa abordagem, ela busca promover uma atmosfera de acolhimento, compreensão e calor humano. Então, este objetivo deve ser alcançado por meio das atitudes que o Rogers denomina de atitudes facilitadoras. A compreensão empática, a consideração positiva e incondicional e a congruência. Para eu falar um pouquinho só delas, o que eu entendo delas rapidamente e não me estender tanto, eu entendo como compreensão empática, o que eu entendo é que é enxergar a experiência do outro a partir do olhar do outro. É sentir o mundo do outro como se fosse o seu, não se misturando com o mundo do outro. Né? A condição positiva e incondicional é aceitar o outro como ele é, como pessoa, e a pessoa como um todo, como ele se mostra, sem julgar. E a congruência, para mim, diz respeito à autenticidade das atitudes. Eu sou quem sou, independente de onde estou. Essa acho que é a grande frase assim, que, para mim, diz o que é congruência. Na Gestalt terapia, então na CP ele usa dessas atitudes para facilitar a chegada, esse ambiente facilitador,
para atualização, para tendência à atualização, que eles chamam. Na Gestalt, que é onde eu conheço mais, onde eu trabalho com ela já há quase 10 anos, eu posso dizer que na terapia, na prática clínica, né, que é a pergunta, o Gestalt terapeuta busca facilitar com que o cliente se conheça mais, de novo, se procure mais, se atualize mais. E esse conhecimento, essa ampliação da consciência, esse dar-se conta de si, acontece através da awareness. Né? Awareness significa dar-se conta, né? Ampliação de consciência. E quando eu amplio minha consciência através aí do contato, que a gente fala das maneiras, as formas que eu contato o mundo, conforme eu amplio minha consciência através do contato, eu começo a me conhecer mais, me organizando, me reorganizando nesse processo todo de me conhecer. Então, eu amplio a minha consciência, né? Eu faço contato e amplio a minha consciência, e com isso eu consigo hierarquizar quais são as minhas necessidades no momento. Eu me olho e me coloco nesse processo, né, de me autoconhecer. A prática do Gestalt terapeuta, ele envolve também muitos recursos, com alguns instrumentos que a gente tem durante as sessões, né, de roleplays, de dramatizações, de trazer muitas questões que são contadas por aqui agora para a sessão mesmo. Usamos instrumentos como observação do corpo, exagerar algum tipo de movimento que a pessoa faz ali para olhar o não verbal. E isso tudo é algo que a gente faz conforme as coisas aparecem na clínica. A diferença, eu acho, entre a ACP e a Gestalt é que a Gestalt, ela propõe algo a mais no sentido de instrumentos ali para a prática clínica. A gente está mais atuante no processo psicoterapêutico da pessoa. A diferença para mim, entre técnica e instrumento, porque algumas abordagens têm técnicas, né, que eles são propostas. A gente também propõe como Gestalt terapeuta. Mas o nosso entendimento de técnica, de respeito aos instrumentos que a gente usa de acordo com o momento da sessão. Nada é preparado previamente pensando, vou aplicar alguma coisa com tal pessoa, sessão seguinte. Não. Os instrumentos existem, a gente conhece os instrumentos, e se fizer sentido para a pessoa também, para o momento terapêutico, a gente propõe, caso ela aceite, né, esse instrumento para ampliação da consciência de si, do conhecer-se. Acho que dá para entender um pouco de diferença de técnica nas outras abordagens e na minha abordagem, que é a Gestalt. Não é algo preparado, mas algo que acontece. E isso também é a grande diferença, como eu falei, entre a Gestalt e a CP, onde não há na CP tantas técnicas para se propor. Não é diretividade, são propostas de instrumentos para se conhecer. É muito mais que isso a atuação do psicólogo nas abordagens, né? Sim, na verdade, assim, só para as pessoas terem um pouco de ideia, né, para os nossos ouvintes poderem assimilar um pouquinho aí e entender também, já que nós estamos aí nessa série falando sobre as psicologias. Acho que dá pra ter uma... Tô puxando um pouco pra mim, né, na Gestalt, né? Mas é que você trabalha, né? Então, com certeza, tem que puxar um pouquinho mais pra si mesmo. Guilherme, deixa eu só te fazer uma pergunta. Eu não sei se você vai saber o que eu tô falando ou vai, mas tudo bem. Se qualquer coisa fala, Thaís, não tem nada a ver. Quando você estava falando aqui sobre essa questão da ACP, né? Aí você veio com essa questão da atmosfera, da questão facilitadora, da congruência. Me veio algo aqui na cabeça sobre a questão da CNV, né? Que é comunicação não violenta. Isso faz muito sentido também com isso, sobre essa questão, porque sempre quando alguém, por exemplo, vai falar que trabalha com a CNV, eu vejo muitas pessoas parafraseando outras pessoas. Isso não acontece em psicoterapia, né? Nós, como psicólogos, por exemplo, não iremos fazer isso com o paciente. Não iremos, você diz parafrasear? Parafrasear, Não. Nunca, né? Não acho que seja um papel da gente. Então, porque quando você veio, né, falando sobre isso, a CNV, ela tem muito isso, da questão de falar sobre essa questão da comunicação, dessa coisa da congruência, de comunicação facilitadora também. Aí eu fiquei pensando muito isso. Eu falei assim, mas quanto psicólogos, eu acredito que nós não podemos fazer isso, parafrasear, usar a comunicação não violenta dentro do consultório
para poder parafrasear, porque nós temos que ouvir o que o outro está falando, mas sem interferir ou sem usar dessa forma para poder parafrasear, certo? Sim, a gente tem que ouvir. Você tem que ouvir o que tem para dizer, mas não parafraseando, não. E eu acho legal falar um pouquinho do que eu estava falando sobre o que eu gosto e acho diferente, isso que me encantou entre as duas abordagens que eu citei, é o dinamismo que eu encontrei na Gestalt. Eu acho que esse contato, essas proposições que a gente pode fazer, tem essa liberdade, deixa a terapia um pouco mais dinâmica e combina comigo, né? É muito parecido o jeito, mas as técnicas, os instrumentos, o dinamismo da troca, foi o que me interessou nela. A Gestalt, inclusive, ela tem algumas técnicas também, né? Acho que tem aquela que se chama da cadeira vazia, que a TCC às vezes traz para ela. A Gestalt tem a cadeira vazia, tem a personificação de alguma coisa, tem a troca de papéis, né? Para eu ser uma outra pessoa e também ser ela e converter uma conversa, trazer para o presente. Tem outras, a cadeira vazia que é mais conhecida, né? Os sonhos, a atualização dos sonhos para o momento, pro presente, é bem rica. Tá, aí tem alguma coisa mais sobre as práticas clínicas? Aproveita. Não, acho que é bom a gente nem se aprofundar muito, porque senão as pessoas vão ficar um pouquinho tentando entender isso. Acho que não seria o foco, né? De repente buscar um pouco sobre essas práticas clínicas e deixar um misto de confusão aqui. Na minha opinião, mas se o Guilherme quiser perguntar alguma coisa ou o Hamilton quiser contribuir. Eu acho que você tem razão sim, porque nossa proposta está sendo essa mesmo, só de apresentar as abordagens para as pessoas poderem saber um pouquinho sobre o que se tratam. Então, uma outra pergunta, na verdade é uma curiosidade que a gente tem desde a faculdade, quando a gente começa a ver sobre o inconsciente, porque a gente, não sei se a Thaís lembra, mas o professor Rony, ele sempre dizia que o inconsciente não existe, né? Isso mesmo. E agora que o Guilherme falou sobre sonho também, já ficou martelando aqui na cabeça, né? Sim, mas eu acho que assim, o inconsciente ele não vai existir, igual o Rony falava, na concepção da psicanálise. Então eu acredito que a concepção das abordagens humanistas seja um pouco diferente. Sim, a grande diferença, né, é bastante comum essas perguntas, essas colocações, né, quando a gente começa a estudar o inconsciente, né, o conceito da psicanálise, né, é bastante corriqueiro. Mas a grande diferença que eu vejo entre a psicanálise e as abordagens humanistas é que na psicanálise há algo desconhecido, o inconsciente é algo desconhecido. Na abordagens humanistas não existe nada desconhecido do homem. Existem coisas encobertas no sentido de, imagina uma coberta, vou tirar, vou descobrir, não algo misterioso, nada, descoberto, sabe? Tem alguma coisa em cima cobrindo aquilo que eu não estou vendo, mas ele sabe que está ali. Então, e a terapia, nesse sentido, nas abordagens humanistas, não vai resolver o problema, ela vai revolver situações para descobrir o que está encoberto. É essa a grande diferença e simples assim para explicar das duas abordagens e o inconsciente. É perfeito, porque acho que cada abordagem vai ter um entendimento, né, sobre alguns conceitos que são universais dentro da psicologia, mas que cada um vai ter a sua compreensão. Ele precisa, né, nessas abordagens, facilitar o ambiente para a pessoa descobrir aquilo que ela encobriu por algum motivo. É isso que é facilitar, entrar em contato com esse algo coberto. E não descobrir uma coisa que não sei que tá ali. Precisa estar lá na raiz, né, Guilherme? Descobrir aos poucos, às vezes. Exatamente. Que tem, então, o Guilherme, nós estamos pedindo sempre, né, para os profissionais aí, para os psicólogos, indicar pra gente uma leitura, um filme relacionado, né, com a psicologia humanista que atua, para que as pessoas, caso tenham interesse, de repente aí em conhecer um pouquinho mais, porque nós sempre comentamos, e os psicólogos também que estão vindo aqui, eles falam que não é procurar o psicólogo pela abordagem, mas sim em se identificar, né, com o psicólogo. Eu não sei qual que é a sua relação com isso, se quando as pessoas te procuram, elas procuram a psicoterapia ou elas às vezes chegam com a curiosidade de perguntar qual é a sua abordagem ou isso nunca aconteceu? Acontece das duas formas, né? Algumas vão por terapia até para conhecer ou para distinguir aquelas que já conhecem,
já conheceram, né? E também já chegam para psicoterapia, independente de qual abordagem. Isso tem a ver com conhecimento e também com conhecimento sobre a existência das abordagens, né? Mas também tem a ver com o próprio momento. Eu também concordo com esses psicólogos que conversaram com vocês, de que a gente escolhe primeiro a pessoa. Né? Independente se a gente escolhe a abordagem junto. Eu posso escolher uma pessoa, também dar uma abordagem que eu queira, mas não gosto da pessoa. Não me identifico com a pessoa. Então eu olho sempre para a pessoa e depois vejo se aquela abordagem, de alguma forma, a abordagem teórica, também combina, ou se ela não atrapalha, né, o olhar que eu sinto que a pessoa tem. E você já chegou em algum momento perceber que talvez aquela abordagem, a sua abordagem não ajudaria e você encaminhar para uma outra pessoa, ou isso... Eu acho que todas as abordagens dão conta, né? Diferente do que alguns falam, que algumas é para algumas, outras não é para casos tão específicos. Eu acho que todas as abordagens dão conta. O que eu gosto é de tentar entender se o paciente, se o cliente tá confortável naquele tipo de abordagem, no sentido de ser abordado daquele jeito, daquele conhecimento, daquela teoria, né? Muitos deles falam, eu procurava uma coisa mais assim, outro assim. Aí sim, se não fizer sentido para ele, não tem nenhum problema em encaminhar para uma outra abordagem que ele acredita que vai ouvir o melhor naquele momento. Mas eu acho que isso tem que ser algo dele. E claro, se em algum momento surgir isso em mim, né, eu não vou ter problema nenhum em encaminhar, porque acharia que ele ficaria mais confortável nisso. Mas desde que seja algo decidido por nós também. Sim, legal, porque eu, Hamilton, como estudante de psicologia aqui, nós estamos quase aí finalizando, então nós estamos nos processos aí de estágio, então nós temos o nosso caderninho de conhecimento de anotações aqui, que a gente vai ouvindo as experiências de vocês e fazendo as nossas anotações. Que gostoso dessa época. Se Deus quiser, logo, logo formados aí. E os livros que você pediu, né, do livro, filme, alguma coisa, né? Olha, eu separei alguns aqui, de muitos, para falar para vocês. Da fenomenologia, eu indicaria o Conversas sobre Terapia e o Na Presença do Sentido, que é da Billet e do Guto Pompeia. São textos bem gostosos de ler e acho que é bastante gostoso para conhecer um pouco sobre psicoterapia e fenomenologia. Da ACP, eu indicaria Psicologia e Relações Humanas, do Rogers, né? O Tornar-se Pessoa, também, que é um clássico dele, principal. E da Gestalt eu indicaria a coleção de Gestalt Terapia, Fundamentos e Prática, que é uma coleção da Karina Okajima Fukumitsu e a Lilian Frazão, que foram minhas professoras no SEDS e que estão nessa parceria de criar uma coleção mesmo, né? Vários volumes, são 7, 8 agora, se não me engano são 7 volumes até então, de coletâneas, de diferentes tipos de assuntos relacionados à Gestalt, né? Tanto de história quanto de casos clínicos, tanto metodologia. Cada livro tem um viés, né? E é muito rico, eu acho, para as faculdades e para quem está começando na Gestalt. Então eu indico esse de olho fechado. E nós não falamos de psicodrama, mas também como tem uma influência aí, né? Eu indicaria Não Apresse o Rio, Ele Corre Sozinho, e Rodapés Psicodramáticos. Acho que são interessantes. E o filme, eu até coloquei aqui um antigo que chama Gênio Indomável. Mas eu acho bem interessante e gosto de levar isso para as faculdades quando eu sou chamado em alguma aula de abordagens humanistas para falar de Gestalt, de propor que as pessoas que se interessem pela psicologia, né, que se interessam pela psicologia, que assistam a entrevista, se devem ter assistido, se não assistam, da Glória, que ela fez uma entrevista com Rogers, com o Pierce e com outro psicólogo de outra abordagem. Acho que isso apresenta bastante um pouco de cada abordagem, apesar de ter mudado muito e a abordagem também aparecer de acordo com o que o outro psicólogo, né, atualiza dela. Mas acho que traz um pouco de diferença das duas, né? As pessoas ficam um pouco chocadas com o Pierce no vídeo, mas eu consigo atualizar um pouco esse olhar da Gestalt e conto um pouco da entrevista nas minhas palestras. E difere um pouco de filme, né? Acho que a entrevista é um bom facilitador também para conhecer um pouco da prática.
Sim, eu gosto bastante de vídeo também, acho bem legal. Você falou sobre Engenho Indomável, eu já tô pensando aqui que eu vou ter que assistir de novo, porque eu já nem lembro mais. E Ele aí é você bem indicou. Sofia, né? Tem voltado. Eu lembro, sim, porque na nossa aula o professor colocou um trechinho. E eu fiquei de assistir esse filme e ainda não assisti, eu vou ter que assistir novamente. Porque a indicação de novo. E de leitura nós temos bastante aí, que legal, já fiquei com vontade de ler todos. E tem um monte. Hamilton. Já escrevi tudo aqui também, as indicações para começar a procurar. Bom, a gente está conversando já há mais de 1 hora, mas nem parece, porque foi tão bom, né, Thaís? Então a gente gostaria de deixar um espaço para o Guilherme deixar umas considerações finais, alguma mensagem para quem estiver nos ouvindo. Enfim, Guilherme, fica à vontade. Então tá bom, eu quero deixar como mensagem para esse momento que a gente está vivendo, né? Difícil, né? Também de mundo, que as pessoas realmente busquem uma escuta atenta, uma escuta cuidadosa, para cuidarem de si, ajudarem a cuidarem de si, né? E também que, usando um pouco agora o contexto da Gestalt, que elas usem o seu ajustamento criativo nesse momento de mundo para buscar por essas escutas, para buscar por esses momentos mais saudáveis para a gente continuar enfrentando o mundo como ele for se mostrando para a gente. E esses ajustamentos para encontrar essas buscas, acho que tem que ser inédito agora com o mundo que está acontecendo. Acho que não tem nada de antigo que talvez possa encaixar tanto. Então que não evitem buscar psicoterapia, não evitem buscar clínica e escola para um cuidado, né? As clínicas e escolas das faculdades que estão abertas aqui na Unip de Campinas tem muito, e outras faculdades em Anguera também, PUC, tem muitos projetos de grupos de atendimento individual online que propõem uma escuta bem acolhedora. E a gente precisa se ajustar para esse novo momento, né? E aprender também com ele, né? Como vamos sair dele. E a gente aprende como sair dele nos conhecendo mais, nos procurando mais. Comecei falando de procura, terminando falando de procura. E agora a gente tem que procurar de maneira mais criativa, porque nós estamos vivendo um momento muito inédito. Inédito mesmo, né? É isso mesmo, a gente nunca passou por isso, então é se procurar mesmo, se permitir. E assim como o Guilherme disse, é procurar por essas clínicas, né? Para quem não tem condições, não tem como pagar por uma psicoterapia, procurar por essas clínicas, pelo CRAS, tem o SUS, eu não sei como que tá nesse momento, se estão funcionando bem, se não estão, mas procurar saber, né, em cada região, em cada cidade que você morar e estiver nos ouvindo aqui, ou até as universidades, que algumas já estão com portas abertas já e recebendo inscrições para poder fazer aí a psicoterapia. Tem um projeto que começou no começo da pandemia que chama Conexão Afetiva. Eu trabalhei nele durante um tempo. Não sei se vocês conhecem. Agora eles devem estar abertos ainda para atendimentos. Na época era de público em geral, depois mudou para público linha de frente. Agora não sei como que tá. Mas é um bom projeto, bem sério, para acolhimento e escuta desse momento, né? E online também. Ah, que legal. Eles têm Instagram também? Será que tá como Conexão Afetiva? Conexão Afetiva. Ah, que legal. Nós vamos procurar depois aqui, então, e daí a gente marca e coloca o arroba lá também no Instagram nosso lá do Insight, para as pessoas, nossos ouvintes aqui, poder procurar lá. Nossa, muito obrigada, Guilherme. Sim. Muito obrigada por estar aqui com a gente, por ter gravado conosco, falado um pouquinho aí sobre a psicologia humanista para quem não conhece. E fica o nosso agradecimento a você. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite e por estar aqui com a gente. Eu que agradeço o convite e espero ter contribuído, né, um pouquinho mais para ampliar um pouquinho o conhecimento de vocês e de quem ouve sobre as abordagens humanistas, que isso aqui é bem mais amplo do que tudo isso. Vocês podiam montar um curso das abordagens humanistas com todas as perguntas. E a confiança também em ter me convidado. Espero que nos encontremos em breve em algum modelo aí. Sim, com certeza. Nos atualize aí dos seus workshops, das suas palestras aí, que com certeza nós iremos até Campinas para um dia aí nesse workshop ou na palestra com você. Vai ser um prazer. Prazer, meu. Obrigada, Guilherme. Hamilton, quer falar alguma coisa? Nossa, me resta agradecer só e vamos fazer esse curso sim. Professor, a gente já tem. Vamos montar. Gestalt Alimenta em Jacareí.
Isso! Vamos sim. Obrigada, viu, Guilherme? Imagina até. Então, hoje você teve a oportunidade de tomar nota sobre mais uma das fantásticas e brilhantes abordagens psicológicas, conhecendo os aspectos das chamadas psicologias humanistas. E como a gente viu no nosso episódio de hoje, a oração da Gestalt, a gente vai repetir. E eu gostaria que a Thaís lesse pra gente, porque ela é uma boa oradora, né, Thaís? A que é tua. Vamos lá, então. Eu sou eu, você é você. Eu faço as minhas coisas, você faz as suas. Não vim ao mundo para viver de acordo com suas expectativas. Nem você está neste mundo para viver de acordo com as minhas. E se por acaso nos encontrarmos, será lindo. Se não, não há o que fazer. Então, parafraseando Carl Rogers, que sejamos mais felizes sendo nós mesmos, deixando que os outros também sejam eles mesmos. E uma novidade, amanhã nós vamos ter um episódio, vamos falar um pouco mais sobre a ACP e a logoterapia. Hoje nós tivemos o prazer de receber o Guilherme, que falou sobre a Gestalt. Então amanhã nós vamos ter mais um episódio sobre as abordagens humanistas, falando da abordagem centrada na pessoa e da logoterapia. A gente trabalha tendo como ênfase o presente. O que é importante para a pessoa, seja algo que aconteceu há 20 anos atrás, ou ontem, ou agora, é importante para a pessoa. Então ela vai trazer isso, essa importância daquilo que ela quer compartilhar, daquilo que quer pensar no momento presente da relação terapêutica. Então a gente acentua muito mais a perspectiva, a percepção da pessoa daquilo que ela traz que é importante para ela. Nosso contato continua online. Acesse o nosso Instagram, @insightpsicologias, e envie dúvidas ou mesmo sugestões para temas futuros que você quer ouvir aqui com a gente no Insight. Acesse também o nosso blog, que é o pcinsight.blogspot.com. Já temos uma publicação novinha esperando pela sua adorável leitura. Fique bem, cuide-se e tenha uma semana de realizações.